São 12h36, a gente está recebendo aqui nos estúdios da Rádio Transcariri FM a secretária de Educação do município de Missão Velha, a senhora Amélia Linardi, e também a Joelma Queiroz, que é a nutricionista da Secretaria de Educação. Vieram conversar um pouquinho com a gente hoje, falar aí sobre as ações da Secretaria de Saúde neste período, né, da pandemia da Covid-19. Então, quero começar aqui saudando a nossa visitante hoje, a senhora Amélia Linardi. Amélia, primeiramente, boa tarde. É um prazer recebê-la aqui nos estúdios da Rádio Transcariri FM na tarde desta quarta-feira. Boa tarde, Juan. É uma alegria estar aqui para falar do que a gente faz, que é a educação. O nosso abraço de boa tarde a todos os que fazem a Transcariri, né, a Jamacaru FM, e a todos os internautas que estão conosco pelo Facebook. Deixa eu trazer também o boa tarde aqui da nutricionista da Secretaria de Educação, a Joelma Queiroz. Joelma, boa tarde, prazer recebê-la também nos estúdios da Rádio Transcariri FM. Boa tarde, Juan, boa tarde a todos que escutam a Rádio Transcariri FM, a Rádio Jamacaru FM, e como falado por Amélia, né, é um prazer a gente estar aqui para conversar, né, sobre esse assunto tão importante que é a educação em Missão Velha nesse momento tão difícil de pandemia. Amélia, desde março, né, a gente está vivendo essa pandemia no território, não desde março, na verdade começou no finalzinho de fevereiro, né, o primeiro caso é do dia 26 de fevereiro no território brasileiro, mas em março as atividades pararam. E aí as atividades educacionais também, seguindo todas as orientações das autoridades sanitárias, também pararam. E desde lá até hoje a vida não normalizou. A gente tá vivendo aí um período bastante complicado e que ainda não tem uma perspectiva de quando as coisas começarão realmente a normalizar. A gente viu a abertura da economia aí nessa última segunda-feira no município de Missão Velha, mas tem todas as precauções possíveis, né? Quero saber como é que estão, Amélia, as atividades da Secretaria de Educação aqui no município de Missão Velha neste período da pandemia, o que vem sendo desenvolvido aí pela Secretaria Municipal. Juan, sem dúvida, tem sido um momento muito difícil, né? Em março, quando os casos começaram a aparecer e a preocupação, então assim, metade de março, com pouco tempo que as aulas tinham retornado, tivemos que entrar no nosso primeiro decreto de dizer suspende aulas. E durante esse tempo, a gente tem tentado se adequar ao que todas as secretarias no Brasil e talvez no mundo, a gente possa dizer isso, têm tentado fazer. Porque nós temos um universo de 6.800 alunos praticamente, e todos esses estudantes precisaram ficar em casa. Nas residências, as pessoas também com toda a insegurança. Mas, desde o primeiro momento, nós sentamos para construir o nosso plano de contingência, sempre em participação com os técnicos, com a ajuda da CRED, seguindo as orientações de todos os órgãos governamentais, principalmente o Ministério da Saúde. No caso, aqui a Secretaria da Saúde vai nos repassando. E a gente tem tentado tratar o enfrentamento da Covid com o máximo de cuidado, porque, de repente, os nossos alunos deixam de ser só os nossos alunos e passam a ser também vidas que a gente precisa cuidar. Então, tudo ficou diferente, né? Precisamos adequar como realizar essas aulas, o que a gente poderia fazer. E dentro desse plano de contingência, a gente resolveu adquirir um Google Suite, que é uma das ferramentas da Google, que nos dá condição hoje de ter todos os nossos professores, o núcleo gestor e todos os técnicos da secretaria com um e-mail próprio, onde a gente faz as formações e onde a gente também, além das formações do PAIC, as formações que já são normais vindas do governo do estado, a gente faz também uma formação das ferramentas Google,
porque apesar da gente vir nos últimos anos implementando as questões das mídias e da nova tecnologia, existe uma resistência. Eu não vou precisar disso, né? E de repente caiu no nosso colo que ou a gente entra no esquema de usar as ferramentas, de se adequar às mídias digitais, ou então você não vai ter função na escola. Então, dessa forma, a gente tem trabalhado com todos os professores, fazendo essa formação, e graças a Deus tem tido uma aceitação boa. Tem sempre os que relutam mais um pouco, mas assim, dentro das ferramentas, uma me chama muita atenção, porque normalmente a gente fica encabulado de aparecer num vídeo para mandar para o aluno dando aula. Então você tem a possibilidade até de formar um avatar, né? Tá lá o desenho que vai incentivar o seu aluno a estudar. Então a gente está fazendo esse trabalho. Você podia me perguntar se está sendo um percentual de alunos considerável. Em termos, eu tenho uma região como a da Aroeira, que eu não tenho internet, que as pessoas têm muita dificuldade, apesar de ser uma escola pequena. Então, todo o material dessa escola está indo xerocado para todos os alunos. De 15 em 15 dias, o diretor leva todas as atividades para todos os nossos alunos. Já temos outras escolas, tipo o Estênio Dantas, que é uma escola só do Fundamental 2, onde a grande maioria dos alunos está tendo aula remota. Então, tem todas essas questões. E às vezes eu paro para pensar assim, na nossa pequena Missão Velha, universos bem distintos, né? Onde você pode encontrar áreas que os alunos têm acesso à internet e outras que não têm nenhum. E lá na Aroeira, a gente já teve técnicos do MEC que vieram para tentar colocar algum sinal, e realmente existe toda uma dificuldade. Então, assim, a ideia é que a gente vá trabalhando com os professores, e eles têm feito esse excelente trabalho. Quero aproveitar para agradecer e incentivar cada professor, que cada dia mais, enquanto a gente não tem ideia de quando volta nem como, a gente precisa se tornar cada vez melhor, ter mais uma expertise nessa questão das mídias digitais. Tem que se adequar. Na verdade, tem que se adequar aos novos tempos, né? Essa é a tecnologia do futuro. É verdade. De certa forma. Amélia, eu queria saber de você, como é que você tem como base aí, como é que está a aceitação dos pais, né? Porque a gente sabe que tem alguns pais que entendem a situação, mas tem alguns outros que tem uma certa, como você falou anteriormente, tem uma certa resistência a esse projeto, a essas aulas que acontecem de forma remota. E aí, você deve ter esse feed com alguns pais devem entrar em contato com você também. Eu queria saber como é que está essa questão da aceitação dos pais também. Juan, temos sim. É muito engraçado. Tinha casa que realmente só tinha talvez um smartphone, que às vezes para o pai trabalhar, alguma coisa assim, mas a gente tem tido um bom resultado. Os pais têm se envolvido. Eu quero aproveitar para colocar que alguns pais, para alegria nossa, com esse auxílio do governo federal, eles compraram telefones, exatamente para já ajudar o filho. Tem essa questão do pai que realmente acha que não adianta, que se o menino não estiver na frente do professor não resolve, mas tem aquele pai. A gente tem mães assim que estão se saindo maravilhosamente bem como professora, que é uma dificuldade, viu, Juan? Ser mãe, ser professor é difícil. Eu já fui professor há alguns anos em escola particular e a gente sabe que realmente é muito complicado. Amélia, a gente estava até passando aqui em off, né, sobre a questão da volta às aulas.
Em Fortaleza, existe um movimento muito grande das escolas particulares para a volta às aulas, agora no mês de setembro, né? Na verdade, elas estão esperando essa volta às aulas desde o dia 20 de julho, mas não aconteceu. O governador vem adiando essa volta às aulas para voltar da forma mais segura possível. E há uma tendência que as escolas particulares retornem em setembro. As escolas públicas, o governador ainda não se manifestou nesse sentido. E quanto à volta dessas escolas particulares lá em Fortaleza, vai haver uma testagem em massa. Inclusive, hoje eu vi uma informação que essa testagem vai acontecer toda semana com professores, alunos e funcionários das escolas. Então, eles estão se preparando realmente para essa volta. Quanto ao interior, e a gente conversava isso aqui também, o interior está atrasado no plano de retomada econômica, né? A volta às aulas estava prevista para a fase 4 e lá em Fortaleza não aconteceu também na fase 4. Vai acontecer, se acontecer, vai acontecer bem depois da fase 4, quase um mês depois da fase 4. Aqui em Missão Velha, qual o cenário para retornar às aulas em Missão Velha? Espera-se um posicionamento do governo do Estado, através da Secretaria do Estado do Ceará, mas acredito que vocês também, juntamente com o prefeito Diego Feitosa e com a Secretaria de Saúde, que é responsável aqui pelo município de Missão Velha também, deve ter aí reuniões semanalmente para conversar, debater também um retorno à volta às aulas com toda a segurança do mundo, porque acima de tudo a gente está falando de vidas humanas. Exato. De crianças e de adolescentes que também têm contato com pessoas do chamado grupo de risco. Então, assim, tem que ser bem pensado. A gente não pode dar um tiro no escuro, como está acontecendo em alguns locais. E só para título de curiosidade, para a gente informar os nossos amigos ouvintes, alguns governadores, eles já estão cogitando a possibilidade de volta às aulas só em 2021. O governador do Acre ontem falou que defende o retorno das aulas só em 2021. O governador do Goiás, o Ronaldo Caiado, também só defende a volta às aulas após uma vacina para a Covid-19. Então, assim, existe essa imprevisibilidade do retorno às aulas. Mas eu queria saber como é que está a situação aqui em Missão Velha, o que é que está sendo discutido pela Secretaria, juntamente com o gestor Diego Feitosa. Juan, a gente tem trabalhado já nesse plano de retomada. A partir de julho, quando o governador colocou essa provável volta, então todas as secretarias têm trabalhado um plano de retomada, que a gente tem que deixar isso pronto, porque na hora que disse assim, vai voltar, você já está com tudo construído. No entanto, é como você disse, nós hoje, essa semana que entramos na primeira fase, cada fase são 15 dias. Então, eu acredito que se tudo correr bem, poderíamos voltar em outubro. Mas a gente precisa de muita segurança, né? As pessoas que tiveram o Covid há 60 dias, geralmente está tendo outro pico. Então, tudo isso precisa ser visto e avaliado. Dentro desse plano de retomada, eu queria passar para vocês, esse plano de retomada, até ontem nós fizemos a primeira reunião com o comitê que vai trabalhar essa questão, composto por aluno, professor, o sindicato, uma diretora de escola particular, da escola do Estado, pessoas da Secretaria de Saúde, de Assistência, nossos técnicos, sob a supervisão também do Estado. E esse plano de retomada, ele tem 5 áreas definidas: a governança, administrativo, financeiro e infraestrutura, que é uma coisa que vai mexer muito, porque a gente vai precisar instalar pias, os totens com álcool, como essas crianças vão chegar para toda a questão de sanitização e higienização da escola, a questão pedagógica, que é o que muito nos pesa, né, que a gente vai ter que ver essa formatação nova de aulas, a sanitária e a gestão de pessoas, porque a gente vai ter profissionais que têm as suas comorbidades, que de repente elas não vão poder estar em sala com o aluno, mas elas precisam estar capacitadas para estar lá atrás nas mídias,
Então, tudo isso é um processo que a gente tem trabalhado e vem construindo. O Conselho Tutelar também está presente nesse comitê, porque qual é o nosso medo? Principalmente alguns adolescentes, os do Fundamental 2, os alunos que já estão no ensino médio, eles se envolvam durante esse tempo em outras áreas e não queiram voltar a estudar. Então, essa pandemia, ela também traz essa incerteza e, para mim, traz também esse distanciamento nas relações culturais, econômicas dos nossos jovens. Então, por isso, é muita insegurança e a gente fica sem conseguir determinar uma data, uma hora de retomar nossas atividades. Mas, enquanto isso, a gente vem trabalhando o que está ao nosso alcance. Trabalhar as questões pedagógicas, né, as mídias digitais, nossas aulas, mesmo quando voltar, elas terão esse formato híbrido que a gente chama, que é o online, quando eu estou na frente do professor, via as mídias digitais, o offline, quando eu também estou com o professor na sala de aula. Então, a gente tem que ir adequando o professor para ser capaz de dar continuidade. Aquela aula que ele começou de uma forma online, para quando ele vem para offline, que ele vai ter 1/3 dos alunos só por sala, que é a orientação que já foi nos repassada. Então, digamos, se a aula fosse começar na outra semana, eu vou dividir os meus alunos em 3 grupos. Um grupo vinha para assistir aula segunda e terça, outro quarta e quinta, outro sexta e sábado. Então, aquele professor que organizou a aula, que ele daria numa semana, ele vai ter que dar em 2. Né? Então, tudo isso gera um atraso na questão pedagógica. Alguns autores e cientistas pedagógicos já estão colocando isso. A gente vai precisar juntar parte do conteúdo que não foi dado esse ano com o conteúdo do ano que vem. Será que vai dar tempo? Então, tem os que acreditam que final de 2021 a gente conclua o ciclo, mas tem aqueles que acham que a questão ainda se estende até 2022. Então, assim, tudo, eu costumo dizer na secretaria que a gente vai aprender a viver um dia de cada vez. Porque, às vezes, você faz a programação bonitinha para a próxima semana, para amanhã, e você precisa fazer uma adequação, um reajuste. Então, tudo isso está sendo visto, né? E a gente vai trabalhando de acordo com o feedback também que a gente tem recebido dos alunos. Todas as ações, tanto das aulas remotas, quanto das aulas por escrito, as aulas xerocadas, as atividades, elas estão tendo validade, elas são computadas em horas-aulas. Esse aluno que viria para uma aula segunda e terça, ele vai ter que levar material escrito para o restante da semana, fora o que ele também vai acompanhar pelas aulas remotas. E para isso a gente precisa do que a gente conversou antes, do apoio do suporte familiar em casa. Porque muitos se acostumam realmente a estudar, a vir para a escola. Então isso vai depender muito do apoio e do suporte da família. São 12 horas e 55 minutos, meio-dia e 55, a gente está conversando aqui com a secretária de Educação do município de Missão Velha, a senhora Amélia Linardi, também está com a gente a nutricionista da secretaria, a Joelma Queiroz. Eu queria passar agora a fala aqui para a Joelma, para a gente falar sobre a questão da merenda escolar, que é um assunto delicado e é um assunto que vem sendo questionado bastante. A gente recebe inúmeros questionamentos nesse sentido aqui dentro do nosso Rádio Jornal.
de pessoas aqui do centro do município e também da zona rural. Graças a Deus a gente tem uma boa audiência em todo o município de Missão Velha e as pessoas nos passam esses questionamentos. Inclusive, acabei de receber um aqui pelo WhatsApp da Rádio Transcariri, um questionamento sobre a merenda escolar. Então, passar aqui para a nossa amiga, a nutricionista Joelma. Joelma, como é que está a questão da distribuição da merenda escolar aqui no município de Missão Velha, neste período da pandemia? A gente sabe que houve a distribuição em um mês, né? E aí algumas pessoas reclamam, a gente recebe bastante reclamações nesse sentido, que essa distribuição foi suspensa nos meses seguintes. E aí queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre essa questão da merenda escolar e da distribuição aqui no município de Missão Velha. Juan, nós do setor de merenda escolar, a gente trabalha sempre com base no planejamento da junção do setor de merenda escolar com o Conselho de Alimentação Escolar, né, e a Secretaria Municipal de Educação. Então, no mês de abril, né, a gente foi feita uma distribuição, né, do kit de alimentação escolar e depois a Amélia pode até falar sobre a questão dos meses seguintes, né? Eu vou falar sobre as ações que foram realizadas. Primeiramente, sobre o recurso que a gente recebe da merenda escolar. Muitas vezes alguém pode, né, acompanhar no portal do FNDE o recurso que cada município recebe mensalmente. E para algumas pessoas, né, esse valor pode até parecer um valor alto, né, um valor significativo, mas aí quando a gente para analisar aquela parcela mensal, a gente vai ter que dividir aquela parcela para 20 dias letivos, né, que é o que o governo federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, repassa para cada município, né, para o período de 20 dias letivos. Então, depois que a gente divide aquela parcela para 20 dias letivos, a gente ainda precisa dividir para um número aproximado de 6.500, 6.800 alunos, né, que é o nosso número aproximado de alunos aqui no município de Missão Velha. Então, quando a gente pega aquela parcela lá repassada pelo governo federal e divide para 20 dias letivos e depois divide para 6.800 alunos, a gente vai ter um per capita mínimo, né, para se oferecer a merenda escolar para cada aluno. Então, para você ter uma ideia, um aluno do ensino fundamental, né, a gestão municipal recebe para cada aluno o valor de 36 centavos, né, para oferecer uma merenda escolar para aquele aluno. O aluno da modalidade pré-escola recebe 53 centavos. E um aluno da modalidade de ensino integral, né, que é aquele aluno que entra na escola pela manhã e sai no horário da tarde. Então, esse aluno do ensino integral, ele realiza 3 refeições na escola. O lanche da manhã, o almoço e o lanche da tarde. E o que cada município recebe para esse aluno, né, por dia é o valor de R$ 1,07. Então, assim, se a gente imaginar fazendo um lanche, um almoço e um segundo lanche da tarde com R$ 1,07, a gente vê a dificuldade que uma gestão municipal enfrenta, né, para conseguir oferecer merenda escolar para todos os alunos. Isso não é uma realidade de Missão Velha, isso é uma realidade de Brasil. Certo? Só completando essa colocação de Joelma, desse valor, Juan. Vamos pegar o do aluno da escola integral. Nós temos 2 escolas de tempo integral, uma no Quimami e uma na Gameleira de São Sebastião. Então, esses alunos recebem R$ 1,07 vezes 20 dias. Então, imagine um pai que pega R$ 1,07 e diz assim, está aqui o dinheiro para você passar o dia na escola. Passar o dia na escola. Certo? E assim, graças a Deus, Missão Velha tem um prefeito que tem muito cuidado e muita responsabilidade com a coisa pública, principalmente com a merenda escolar, onde mensalmente, para complementar, Diego ainda coloca em torno de 30% a mais do fundo. Por
porque senão era inviável, né? E a gente precisa, os meninos têm um almoço de qualidade, com os nutrientes e as condições necessárias, que é para isso que nós temos Joelma, para que a alimentação e o lanche dessas crianças sejam de qualidade. Nas creches, os alunos também têm uma alimentação diferenciada, e é isso que a gente sente, essa insegurança por as crianças estarem realmente em casa. Mas a gente também precisa ter a reserva, porque se disser assim, a escola volta na outra semana, e se eu tiver gasto com os kits, vai faltar merenda na escola. Então, esse olhar de cuidado que nós estamos tendo, enquanto Secretaria de Educação, Diego enquanto gestor, para que não falte. Certo? Porque a gente costuma fazer uma continha, né, Joelma, do quilo de arroz. Se a nossa auxiliar de serviço, a merendeira, coloca 1 quilo de arroz no fogo, ela dá para botar no prato uma quantidade razoável, no mínimo, para 12 alunos. E eu não vou ter 1 quilo de arroz para dar para cada aluno num kit de distribuição desse. Então, é preciso que haja esse entendimento. E ainda sobre essa questão do recurso, é exatamente por esse valor ser tão baixo que, infelizmente, muitos municípios, né, sofrem o inconveniente de conseguir oferecer merenda escolar apenas 1 semana, 2 semanas no mês, e a semana, o que graças a Deus não é o caso aqui do nosso município de Missão Velha, né? A Amélia exemplificou esse caso aí do arroz. Primeiramente, como é que funciona o trabalho de um nutricionista na merenda escolar? Nós, profissionais nutricionistas, ao final de cada ano letivo, nós fazemos uma programação anual de compras para o ano seguinte. Então, ao início do ano letivo, né, no ano seguinte, de acordo com aquela programação anual que a gente fez, a gente vai programando as compras mensais. E essa compra mensal, ela não é feita com base em estimativa. O nutricionista não decide quanto ele vai comprar de cada item. Essa programação é feita com base no número de alunos, no número de dias letivos, no número de vezes que aquela preparação irá ser feita durante os 20 dias letivos e, principalmente, no valor per capita de cada alimento. Então, para cada alimento existe um valor per capita, né? Vou citar o exemplo de alguns. O valor per capita do arroz varia de 50 a 60 gramas por pessoa. O valor per capita do floco de milho, do macarrão, varia de 40 a 50 gramas. Isso quer dizer que 1 quilo de arroz é suficiente para a merendeira, né, oferecer a merenda escolar para no mínimo 12 pessoas, né? Depende do perfil, né? Então, 1 quilo de arroz é suficiente para merenda de 12, 15 crianças. Um pacotinho de floco de milho é suficiente para fazer a merenda de 10 crianças. Então, a Secretaria de Educação, quando planejou a compra e a distribuição do kit, não poderia usar essa metodologia que o profissional nutricionista usa. Até porque seria, no mínimo, estranho, né, a gestão pensar em comprar 1 quilo de arroz e dividir abrir esse quilo de arroz e fazer uma divisão por grama. Então, a Secretaria pensou em formar um kit padrão, certo? Para cada aluno. Então, por que não foi possível fazer um kit mais recheado? É simples, é só a gente usar esse exemplo do arroz, né? Então, se uma merendeira, ela consegue usar 1 quilo de arroz para oferecer o lanche de 15 crianças, a Secretaria da Educação não iria fazer isso. A Secretaria da Educação teria que comprar 15 quilos de arroz para as 15 crianças. Então, isso mostra que aqueles alimentos que comporam o kit
foram comprados em quantidade significativamente maior do que aquela programação que é feita normalmente pelo nutricionista, certo? Então, talvez se a distribuição dos kits fosse por valor per capita, né, ter que violar, abrir uma embalagem de um alimento, talvez teria sido possível, né, rechear esse kit com alguns outros alimentos, mas além de ser desnecessário, no mínimo estranho, abrir uma embalagem de alimentos, a gente também teria que se preocupar do ponto de vista sanitário, né? A segurança do alimento, a segurança de quem está manipulando o alimento e a própria segurança da família beneficiada com aquele kit de alimentação escolar, certo? Foi a programação para abril, certo? E aí, nos meses seguintes, né, entra essa explanação que a Amélia fez, certo? E estamos também, né, Amélia, com a programação para esse mês de agosto. Amélia, nesse mês de agosto, Juan, a gente já começou ontem, só fechando essa questão da alimentação, nós começamos ontem com a sede, as 3 creches, nós distribuímos em torno de 14, 15 quilos de frutas da agricultura familiar para todos os alunos de creche. Nesse momento a gente teve o olhar voltado para o aluno de creche, porque, digamos, é o mais vulnerável e, por outro lado, os produtos da agricultura familiar, eles precisam ser distribuídos o quanto antes. Então, normalmente, eles são colhidos na madrugadinha da segunda-feira, são trazidos para o almoxarifado, nós distribuímos com as 3 creches e ontem as famílias já foram buscar esse kit. Então, a ideia é que na próxima semana a gente faça em outra região da zona rural, porque também a gente não tem como pedir todo, porque nem os produtores também teriam para entregar para fazer numa semana só. Então, nas próximas semanas, o mesmo acontecerá por regiões, a região da Serra, a região da Missão Nova, a região do Vale, para a gente ir distribuindo. Era justamente esse meu questionamento. Se existe uma perspectiva para uma entrega desses kits às famílias. Algumas famílias parecem, assim, a gente sabe, né, que é um momento de dificuldade e algumas pessoas são impacientes com toda essa situação. A gente sabe também da impaciência das pessoas. Então, a pergunta era essa, se existe uma perspectiva de retorno para a distribuição. Veja só, Juan. Quando nós começamos aquele nosso plano de contingência lá em meados, no final de março, em abril a gente já fez essa primeira entrega, maio a gente deu férias, então não tinha realmente como distribuir alimento. Junho e julho nós deixamos sem distribuir alimentos, porque nós tínhamos primeiro aquela expectativa lá do governador de que provavelmente voltássemos em agosto. Como as aulas, a quantidade de aulas, mesmo sendo com essas aulas remotas, nós vamos entrar no mês de dezembro, nós vamos entrar no mês de janeiro. E de repente, se você vai perguntar para o pai, você vai preferir receber esse kit que não vai ter muita substância, né? Muita quantidade, digamos. Substância até tem, quantidade. Agora, e em dezembro, em janeiro, o seu filho vem para a escola sem merenda? Então, esse foi o nosso olhar. Como a coisa está caminhando para esse lado que vai esticar, que vai demorar mais, a gente já está vendo, nesse mês agora, a agricultura familiar direcionada para as creches e, em seguida, a gente vai voltar a fazer os kits, que serão os kits dentro dessa proporção, como Joelma colocou, nos meses seguintes. Porque se a gente realmente não tiver expectativa de quando retorna, tá certo? Quero aproveitar para dizer aos pais, né, à comunidade, que a Secretaria tem sim um olhar voltado e preocupado para a situação das crianças.
Tá certo? A gente se preocupa, a gente tenta agilizar essas questões. Por outro lado, nós fizemos uma licitação com vários itens no início do ano, mas a gente vai comprando de acordo com a necessidade. Confirmar para todos os que têm dúvida, mas o dinheiro está no banco. Esse dinheiro só sai quando a merenda chega, quando ela é entregue e é que ela é paga. Tá certo? Então, assim, não se preocupem, porque o dinheiro da merenda escolar é um dinheiro sagrado. E até porque eu também preciso da composição do fundo geral para a gente fazer a compra. Amélia, pode falar. E assim, também sobre essa questão do recurso, né, que uma vez recebido, aquele recurso não pode ser utilizado para outros fins, né? Deve ser utilizado exclusivamente na compra da merenda escolar. E nós temos também um compromisso com os nossos agricultores, né? Que é o valor, parte desse recurso, a gente precisa comprar dos nossos agricultores. E vamos assumir esse compromisso, já estamos comprando agora, né, dos nossos agricultores. Passar essa tranquilidade para eles, né, que todo aquele valor que deverá ser investido na agricultura familiar será investido na agricultura familiar, certo? É claro que com uma programação diferente, com um calendário diferente, né, não serão as mesmas datas, não serão as mesmas quantidades, não serão os mesmos valores, né, mensais, porque a gente trabalha com base em uma programação anual. Então, aqueles agricultores, o fato deles não terem entregue suas mercadorias nos meses de maio, junho, não significa que eles não vão entregar, né? Estamos começando a receber agora, né, Amélia? Temos programação para esse mês de agosto, certo? Então, passar essa tranquilidade para os agricultores, né? Para que eles tenham a certeza de que eles vão movimentar suas mercadorias, né? E que também isso vai beneficiar o município, porque a gente, ao passo que a gente vai estar distribuindo esses kits para essas crianças de creche, a gente também vai estar gerando essa renda, né? O município vai estar gerando essa renda aqui no município, né? Então, vai estar beneficiando os produtores aqui de Missão Velha. Amélia, tem uma cidadã aqui com a gente, nos acompanhando no Facebook, e ela colocou aqui uma sugestão. Ela colocou assim: era bom se tivesse um canal no YouTube. Acho que ela se refere, né, à questão das aulas, para essas aulas ficarem salvas no YouTube para poderem assistir em outro momento, em momento posterior. Pronto. A gente vendo dentro desse questão do Google, a gente já está tentando trabalhar também para que isso possa acontecer, tá certo? Nós temos uma equipe que está trabalhando na secretaria junto com o setor pedagógico, e a gente está vendo, porque, se não me engano, para ter o acesso ao YouTube, a gente precisa ter um número X de inscritos, né? Uma coisa mais complexa. Mas a gente vai trabalhar, não se preocupe, porque a gente está sendo, hoje mesmo, acabei de receber uma ligação da CRED, que amanhã vai passar uma ideia de uma TV, né? Então, assim, o mundo inteiro está trabalhando de uma forma que a gente possa estar presente com os nossos alunos da melhor forma, certo? Só para fechar, Juan, a nossa questão da merenda, eu ainda queria, assim, agradecer por demais a todos os nossos agricultores. A gente faz um movimento, um calendário com eles, uma chamada pública que acontece lá no início do ano. Cada um tem a sua meta e essa meta vai ser atingida. Queremos agradecer por esses meses em que ficaram na espera. Durante esse período, Joelma, lá do Almoxarifado, com a equipe, tem sempre entrado em contato com eles, dizendo que a hora ia chegar e já começou. Então, a gente vai continuar trabalhando e reforçar que a nossa administração,
A administração de Missão Velha tem muita lisura e muita responsabilidade com o dinheiro público. São 13 horas e 16 minutos, 13 e 16 aqui no município de Missão Velha. A gente já está no nosso adiantado da hora, né? Até para a gente entregar o nosso rádio, entregar a programação aos nossos companheiros. Mas eu queria deixar o espaço aberto, começando aqui pela Joelma, para as considerações finais, algo que não foi dito aqui aos ouvintes do nosso Rádio Jornal. E muito obrigado. Sempre que precisar, o Rádio Jornal está à disposição para vocês trazerem informações aqui para a população de Missão Velha. Pronto. Na verdade, eu queria finalizar só agradecendo, né? Eu acho que foi bem explanado aqui, né? Bem esclarecedor. Agradecer, né, o momento, a participação e agradecer a todos aqueles que estão nos ouvindo. E é isso. Amélia, a gente agradece a sua vinda, prazer tê-la recebido aqui pela primeira vez dentro do nosso Rádio Jornal. Saiba que o nosso espaço está sempre aberto. E volte mais vezes para a gente conversar também sobre a questão da educação no município de Missão Velha. Durante esse período de pandemia, muita gente cria teorias, né? E acho que fica muito melhor quando se esclarece realmente o que é que está acontecendo, para que essas teorias que são criadas sejam jogadas, quebradas, né? Na verdade, que o pessoal entenda o que realmente está acontecendo. Ninguém melhor do que você, que vive isso diariamente ali na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, para trazer essas informações. Então, muito obrigado, espaço aberto para suas considerações finais. Juan, eu que quero agradecer. Foi ótimo ter vindo, eu acho que, como disse Joelma, ficou esclarecido. E eu queria ainda colocar só uma coisa. Além da questão pedagógica, da questão de retorno, que a gente ainda não pode ter essa resposta de imediato, das questões de merenda, dizer que, independente disso, a Secretaria continua trabalhando. Nós entregamos à comunidade do bairro Gil do Brandão, essa semana, uma creche construída com recursos próprios, que foi uma promessa nossa, né, do prefeito Diego, de que essa creche estaria construída, e hoje está lá, a creche Paulo Jacome funcionando com 100 e poucos alunos, e é gratificante para a gente ver isso. Outra coisa, recebemos também do governo do estado, estamos só aguardando a data da inauguração definitiva, porque é tudo do governo do estado. Recebemos todos os equipamentos de berçário, a freezer, a panela, a jogos, todo o material neste SEI, que foi construído aqui do lado da escola Lorival Dantas. É um SEI que o prédio tem o nome da professora Lemi Xavier Cruz, a pedido do deputado Guilherme Landim, e lá funcionam hoje duas creches, a creche Francisco Lira e a Cinda Moreira. Então, nós vamos estar com tudo pronto. Na hora que disser assim, vamos abrir, estaremos com boas condições de atendimento à educação infantil. E concluindo uma construção de uma creche também lá na Boa Vista, em Missão Nova. Então, assim, a gente para as licitações de novos prédios e a gente vem trabalhando, tá certo? Colocar a Secretaria de Educação sempre de portas abertas para os pais, para as pessoas que tenham alguma dúvida, que nos procurem, e que a gente está sempre disposto a resolver o que estiver ao nosso alcance. Um abraço a todos, obrigada aos internautas e aos ouvintes da Jamacaru FM, da Transcariri, e principalmente a você, pela gentileza em nos receber. Uma boa tarde a todos.